Bom dia, turma. Bom dia, professora Marília. Eu me chamo Vitor, integrante do grupo composto por... Esse seminário foi criado com o principal objetivo de nos auxiliar em questões de prova. Porém, ao longo de sua confecção, entendemos também que ele pode ser um ótimo complemento de conhecimento. Esperamos passar o máximo do conteúdo abordado de forma simples e bastante organizada. Ciclo ovariano mensal. Os anos reprodutivos normais da mulher se caracterizam por variações rítmicas mensais da secreção dos hormônios femininos e correspondem a alterações nos ovários e em outros órgãos sexuais. Esse padrão rítmico é denominado ciclo sexual mensal feminino, precisamente o ciclo menstrual. O ciclo dura em média 28 dias. O ciclo ovariano é dividido em 3 fases durante o ciclo menstrual: a fase folicular, fase da ovulação e fase do corpo amarelo. A chamada fase folicular é o primeiro dia do aparecimento da menstruação e dura em média 12 dias. Após esses 12 dias, se inicia a fase da ovulação, que dura em média 8 dias e tem o seu pico atingido no 14º dia a partir do início da menstruação. O ciclo menstrual se finaliza com a fase lútea, conhecida como fase do corpo amarelo, que prepara o útero para a próxima menstruação. É um órgão secretor e sua função é produzir grandes quantidades dos hormônios sexuais femininos, progesterona e estrógeno. A adenipófise, região controlada pelo hipotálamo, produz os hormônios trópicos, responsáveis por controlar outras glândulas. Entre elas, destaca-se o hormônio gonadotrópico. Ele age sobre as gônadas de ambos os sexos. São dois: os hormônios gonadotrópicos FSH, o hormônio folículo estimulante, e o LH, o hormônio luteinizante. O FSH estimula a maturação dos folículos de Grafe na mulher. Já no homem, estimula a produção de espermatozoides. O LH, na mulher, induz a ovulação e age na formação do corpo lúteo. Já no homem, estimula as células intersticiais de Leydig, na produção do hormônio masculino. Nos ovários, o FSH inicia o amadurecimento das células foliculares, estimulando a secreção de estrógeno que prosseguirá com o desenvolvimento do folículo. O LH promove mais ainda a secreção do estrógeno, induzindo a ovulação, rompendo o folículo e liberando o ovócito primário. Na parte inicial, antes do crescimento folicular, o ovócito fica contido numa vesícula, que é o folículo ovariano. A formação inicia-se com cerca de 18 semanas, perto da metade da vida pré-natal. Quando a criança do sexo feminino nasce, os óvulos são envoltos por uma camada de células da granulosa. Este revestimento chama-se folículo primordial. No período da vida até a puberdade, as células da granulosa oferecem nutrição para o óvulo, que por sua vez secreta o fator inibidor da maturação do oócito que garante a permanência estática em seu estado primordial. No folículo primário, a célula germinativa já estará envolta por uma camada mais numerosa de células foliculares. Entre a granulosa e o ovócito encontra-se a zona pelúcida, que é secretada pelas células foliculares. Logo em seguida, a teca folicular também se organiza. Na fase do folículo de Grafe, há o aparecimento de um espaço intercelular, o antro, preenchido por líquido folicular. A camada de células foliculares que envolve o ovócito é a coroa radiada. O ovócito então torna-se secundário momentos antes da ovulação, chamada de folículo antral. Ovulação. Cerca de 2 dias após o pico do LH, a ovulação acontece. Isso é, a expulsão do óvulo folicular e o líquido antral saem do ovário. O óvulo segue para dentro da tuba uterina. Fase lútea. Depois da ovulação, as células secretoras dos folículos residuais se desenvolvem em corpo lúteo, que secretam grandes quantidades de hormônio, estrogênio e progesterona. Depois de 2 semanas, o corpo se degenera. A produção de progesterona e estrogênio diminui ou, após 14 dias da ovulação, a menstruação se inicia. Os estrogênios nos ovários e na placenta, ele tem como principais funções
promover o crescimento e o desenvolvimento do sistema reprodutor feminino, das mamas femininas e das características sexuais secundárias femininas. Durante a infância, esse hormônio ele é secretado em pequenas quantidades, quando na puberdade, a quantidade secretada sob influência dos hormônios gonadotrópicos e hipofisários aumenta 20 vezes ou mais, no qual, nesta época, os órgãos sexuais se alteram dos de criança para os de uma mulher adulta. Os estrogênios alteram o epitélio vaginal do tipo cuboide para o tipo estratificado. Mais importante do que o tamanho do útero, que é aumentado por 2 ou 3 vezes, são as alterações que ocorrem no endométrio uterino, sobre a influência dos estrogênios. Uma função primária dos estrogênios é causar proliferação celular e crescimento dos tecidos dos órgãos sexuais e outros tecidos relacionados à reprodução, enquanto sua principal é aumentar a elasticidade da parede uterina e do canal cervical. Como exemplo, temos os efeitos dos estrogênios sobre as trompas de Falópio. Este efeito é sobre o revestimento mucoso das trompas, que é semelhante ao efeito sobre o endométrio uterino. Os estrogênios fazem com que os tecidos glandulares desse revestimento proliferem e, o mais importante, aumentam o número de células epiteliais ciliadas que revestem as trompas de Falópio. Além disso, a atividade dos cílios é consideravelmente intensificada, fazendo com que esses cílios sempre batam na direção do útero, ajudando a propelir o óvulo fertilizado nessa direção. O estrogênio é o principal hormônio responsável pelas características sexuais secundárias femininas, tais como o tamanho dos seios e o controle da ovulação. Os estrogênios causam desenvolvimento dos tecidos estromais das mamas, crescimento de vasto sistema de duetos e depósito de gordura nas mamas. Eles também dão início ao crescimento das mamas e do aparo produtor de leite. Os estrogênios inibem a atividade osteoclásticas nos ossos, estimulando o crescimento ósseo. Quando a mulher entra em seus anos reprodutivos, seu crescimento em altura torna-se rápido durante muitos anos, porém, geralmente, cessa muitos anos antes do crescimento do homem. Os estrogênios não afetam muito a distribuição de pelos. Entretanto, os pelos efetivamente se desenvolvem na região pubiana e nas axilas após a puberdade. Os estrogênios fazem com que a pele desenvolva textura macia e lisa. Eles também fazem com que a pele se torne mais vascularizada, causando maior sangramento nos cortes superficiais do que nos homens. Eu vou falar sobre o ciclo endometrial mensal e menstruação. O ciclo endometrial ele funciona por 3 fases, sendo que a primeira fase é a proliferativa, que é quando começa o novo ciclo menstrual. O endométrio está praticamente todo descamado em consequência da menstruação precedente. A segunda fase é a secretora, que é quando há um aumento de secreção de estrogênio e progesterona, o que irá promover a proliferação celular, além de proporcionar entumecimento e desenvolvimento de secreção do endométrio. Durante essa fase, o endométrio atinge sua espessura máxima, o que é equivalente a 4 a 6 vezes do endométrio do início do ciclo. O principal objetivo das alterações que acontecem nesta fase é de tornar o endométrio secretor e propício para receber e nutrir o óvulo fertilizado. A terceira fase é a menstruação, que ocorre no final do ciclo ovariano e há uma redução brusca e rápida nos níveis de estrogênio e progesterona. Há uma consequente diminuição da estimulação das células do endométrio e uma involução do endométrio para uma espessura aproximadamente de 65% menos que a anterior. Além disso, irá ocorrer uma vasoconstricção dos vasos sanguíneos, que juntamente com a perda de estimulação hormonal levarão a uma necrose do endométrio.
Gradualmente, há um desprendimento das camadas necróticas externas do útero, depois de aproximadamente 48 horas após o início da menstruação. Todas as camadas pertencentes à porção mais externa do revestimento endometrial irão se separar na cavidade uterina. Geralmente, depois de 3 a 7 dias, termina a perda de sangue, que pode chegar até 50 ml.